Queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus a todos, motivo de grande alegria estarmos mais uma vez aqui reunidos para aprender a palavra de Deus e cultuar com os irmãos. Louvamos a Deus e agradecemos a audiência, você que sempre está conectado na página DTV Pirineus, tanto pelo Facebook quanto pelo YouTube. Neste momento convide quem está próximo a você, a sua família, a se concentrar para que possamos mais uma vez cultuar a Deus e aprender da sua palavra, amém? Que você possa fazer deste momento um momento de culto aí na sua casa. Eu gostaria de fazer uma oração inicial com os irmãos e logo após o diácono irmão João estará cantando um hino congregacional. Onde quer que você esteja neste momento, que você possa curvar a sua cabeça, fechar os teus olhos e dirigir a Deus uma palavra de oração, crendo que Ele nos ouve nesta noite, amém? Vamos orar a Deus? Querido Deus e amado Pai, nós te damos graças, Senhor, por mais este culto ao qual estamos aqui, para louvar e bendizer ao Teu santo e bendito nome, ó Pai, para aprender mais da Tua palavra. Nós estamos aqui porque cremos que o Senhor é um Deus presente em nossas vidas. E neste momento, ó Pai, eu quero te pedir pela vida deste irmão, desta irmã, ó Deus, que está assistindo esta transmissão, que nós não sabemos a sua necessidade, ó Pai, mas o Senhor sabe, e que neste momento o Senhor possa alcançar com a Tua presença, ó Deus, a cada ouvinte nesta noite. Ó Pai, usa o Teu servo, o pastor Celso Rodrigues, mais uma vez, para nos ensinar a Tua palavra, ó Deus, é o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Diácono João Lemes, louvando ao Senhor. Também quero cumprimentar a todos que estão nos acompanhando nesta noite, com a gloriosa paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos estar louvando o nome do Senhor neste momento com o número 20 da nossa harpa cristã. Livres de pecado, vos quereis ficar, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele morto foi na cruz para nos salvar, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se estáis tentado em hesitação, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele encherá o vosso coração. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus.
Cordeiro de Deus. Se estais cansado e sem mais vigor, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele vos quer dar seu divinal amor, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Se na vossa senda sombra vem cair, olhai para o Cordeiro de Deus. Ele com sua graça tudo quer suprir, olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus. Olhai para o Cordeiro de Deus, porque só Ele vos pode salvar. Olhai para o Cordeiro de Deus. Bom, Reginaldo. A palavra de Deus diz, lá no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 28 a seguir, diz assim: Vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Palavras do Senhor Jesus Cristo para a sua vida. Amém? Quero convidar agora, nesta noite, o pastor Celso Rodrigues, que estará transmitindo o ensino. Igreja do Senhor Jesus, nessa noite de segunda-feira, nosso culto de estudo bíblico, estamos aqui para, mais uma vez, nós aprendemos daquilo que nós temos de mais precioso, que é a palavra de Deus. Então eu quero, nessa noite, convidá-los para que você participe desse momento de estudo bíblico. Deus tem uma palavra para o seu coração, tá certo? Eu tenho notado que são poucos os irmãos que estão deixando a sua like, o seu comentário, e então nós queremos pedir aos irmãos: o culto está sendo uma bênção na sua casa, irmão? O culto está sendo uma bênção para a sua família e para você? Deixe nós saber disso, tá? Mande um ok, mande o seu comentário, mande aí o seu, como eu disse, sua like, né, para que a gente saiba que Deus está abençoando a sua vida. E não somente isso, Deus está abençoando você. Você quer que essa bênção também se estenda às demais pessoas? Então, vamos juntos compartilhar aí o nosso endereço aí do nosso Facebook, para que mais pessoas sejam alcançados pela palavra de Deus. Eu estava pensando hoje, enquanto estava preparando essa mensagem bíblica, que essa crise planetária, ela não pegou a igreja de surpresa, irmãos. E eu digo por quê? Porque nós temos a Bíblia nas mãos e em nosso coração. E a Bíblia já tinha dito, e a Bíblia tem falado reiteradas vezes, que nós iríamos passar por tempos de pestilência. Então, pensando nisso, e dada a importância da palavra de Deus, hoje eu quero falar com a igreja sobre um tema bastante comum, mas que por conta da familiaridade e o tempo que nós vamos passando na igreja, acaba que a gente perde o ideal do que é ser
verdadeiramente um cristão, e alguns temas vão ficando para segundo plano. Então hoje eu quero, juntamente com você aí na sua casa, falar sobre clamor. É tempo de clamar, é tempo da igreja do Senhor Jesus Cristo clamar. E como base desse tema, eu quero convidá-los a abrir as suas Bíblias no livro de Jeremias, capítulo de número 9, e o versículo de número 1. Jeremias, capítulo de número 9, e o versículo de número 1. Então eu quero falar nessa noite da preocupação de Jeremias, que deve ser também a minha e a sua preocupação. É um tema vasto na Bíblia, é um tema amplamente abordado nos textos sagrados, mas por contenção de espaço, de tempo, nós iremos fazer um rápido panorama, levando em conta que os irmãos irão entender a importância de nós, como disse, clamarmos ao Senhor. Então, com a Bíblia em mãos e um coração aberto, leiamos a palavra de Deus. Jeremias, capítulo de número 9, versículo de número 1. Oxalá a minha cabeça se tornasse um manancial de águas, e os meus olhos em uma fonte de lágrimas. Então choraria de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Oxalá tivesse no deserto uma estalagem de caminhantes, então deixaria o meu povo e me apartaria dele, porque todos são adúlteros e um bando de infiéis. Amém? Queridos irmãos, igreja do Senhor Jesus Cristo, quem de nós que nunca lamentamos? Quem de nós que na nossa caminhada de fé, em algum momento, não lamentamos, não nos prostramos em lágrimas aos pés do Senhor Jesus? Eu tenho certeza que você que é um fiel servo do Senhor Jesus, você que tem servido a Deus, não de longe, mas de perto, em sua caminhada, você já deve ter chorado. De tempos em tempos, na nossa vida de cristão, nós lamentamos. Eu me lembro de um homem chamado John Knox, ou John Knox, quando ele viu que o seu país estava despencando para o inferno, e ele sabia que se Deus não intervisse, se Deus não entrasse com uma intervenção na história da Escócia, não lhe restaria qualquer esperança. E quando ele viu que não havia mais esperança para a Escócia, ele foi clamar ao Senhor, e ficou célebre ficou famosa a sua oração, que diz: dá-me a Escócia, senão eu morro. Ele clamou, ele buscou a restauração, ele buscou ao Senhor, e Deus, segundo os relatos históricos, entrou com uma intervenção, salvou aquele país de ser banhado de sangue por conta de uma guerra. Isso é o valor de clamar, isso é o clamor de interceder. Nós vemos por isso o quão importante é nós temos na nossa vida diária com Deus a prática de clamar. Irmão,
Igreja do Senhor Jesus Cristo, eu quero chamar a sua atenção nessa noite. É tempo de nós clamarmos ao Senhor. Você deve estar se perguntando, mas o que é clamor? Então, não perca a oportunidade de pegar um papel e uma caneta para você anotar o que é clamor. Clamor é um lamento, um gemido doloroso. É um grito de socorro em tempo de aflição. Lamento dá a ideia de um choro alto, sem controle, acompanhado de soluço. Eu vou repetir: lamento, clamor é semelhante a um choro bem alto, sem controle, acompanhado de um grito de soluço. Ou ainda, lamento, clamor, é causado por uma dor em consequência de uma calamidade. No sentido bíblico, irmãos, é o que nós vemos aqui no versículo de número 1. Os meus olhos estão em fonte de lágrimas, e eu choro de dia e de noite os mortos da filha do meu povo. Então, no sentido bíblico, é alguém estar sofrendo uma tristeza muito profunda, quase sem esperança. Nós vemos isso em vários personagens bíblicos, como por exemplo o nosso meigo Senhor Jesus Cristo, que ao olhar para Jerusalém, a Bíblia diz que ele chorou, dizendo: Jerusalém, Jerusalém, que mata os meus profetas, quantas vezes eu quis ajuntar-te debaixo das minhas asas, como a galinha ajunta os seus pintainhos. Isso é lamento. Lamento é você estar sofrendo uma tristeza muito profunda. E quando nós olhamos esse texto bíblico, irmãos, se você for resumir essa passagem que nós acabamos de ler, de Jeremias capítulo 9, se você for fazer uma leitura, você vai perceber que se nós fôssemos resumir em uma palavra só, o que nós encontramos aqui, nada mais é do que lamento. Jeremias, ele se notabilizou nos livros proféticos como um homem de lamento, como um homem que chorou, tanto que nós temos um livro chamado Lamentações de Jeremias. Jeremias, ele foi um homem que, ao ver o estado moral, espiritual, social, lastimável do seu povo, ele se desmanchou em lamento. Ele chorou. Durante o seu ministério profético, Jeremias não fez outra coisa a não ser chorar e clamar pelo seu povo. Um povo insolente, um povo debochado, um povo que não queria compromisso com Deus, a ponto de o próprio Jeremias desejar a morte. Ele vai dizer aqui no versículo de número 2 que ele queria que houvesse no deserto uma hospedaria, uma estalagem, então ele deixaria o seu povo e iria para habitar lá, porque ele pregava e o povo virava as costas. Ele chamava o povo para o arrependimento, o povo debochava. Ele chamava o povo para uma conversão, mas o povo estava cada dia mais distante de Deus. Um outro homem na Bíblia que ficou muito conhecido, porque lamentou a atitude errada do seu povo, foi o profeta Oséias. Oséias, quando viu que o povo estava se descambando, fugindo do ideal divino,
e não queriam conhecer a Deus, e não queria ter comunhão com Deus, ele grita, lá em Oséias 4, e o versículo de número 6, ele diz: o meu povo está sendo destruído, porque lhe faltou o conhecimento. Sabe o que é isso, irmãos? É o lamento do homem de Deus, face ao pecado que estava galopante numa sociedade que estava cada dia mais fora dos propósitos de Deus. Oséias lamentou, Oséias chorou, Oséias se aborreceu, ele chorou, lágrimas desceram, porque o povo não queria conhecer a Deus. Uma pergunta nessa noite: não é a mesma situação que nós estamos vivendo? O povo hoje não quer conhecer a Deus, estão brincando de cristãos, estão brincando de igreja. O conhecimento bíblico hoje, ele é quase que zero. Nós choramos e lamentamos, porque Jesus disse: vós errais por não conhecer a Deus e nem as Escrituras, o poder de Deus e nem as Escrituras. É hora de nós voltarmos, irmãos, a sermos aqueles cristãos apaixonados pelo conhecimento bíblico. Eu oro, eu clamo e eu sonho, e os meus olhos estão já contemplando pela fé a nossa igreja, quando tudo isso passar, cheia nos cultos de oração, o povo com fome de ouvir a palavra de Deus. Eu almejo e eu oro para que, quando tudo isso passar, a nossa escola dominical seja uma escola pujante, seja uma escola dominical com todas as famílias, com um desejo de aprender mais da palavra de Deus. Meu povo está sendo destruído porque lhes faltou o conhecimento. Era o lamento de Oséias. Mas um terceiro e último lamento, nós temos vários lamentos na Bíblia, vários homens que clamaram. Nós poderíamos citar aqui, por exemplo, Moisés clamando pelo seu povo, dizendo: se o Senhor destruir esse povo, eu prefiro que o Senhor me risque o nome do livro da vida. Olha, irmãos, isso é clamor, é ver o povo errado, mas clamar a Deus para que Deus use de misericórdia. Nós poderíamos citar aqui o clamor do apóstolo Paulo, lá em Romanos, capítulo de número 9, e o versículo de número 1, versículo de número 2: tenho grande tristeza e contínua dor no meu coração, pois eu mesmo desejaria ser separado de Cristo. É isso mesmo que você está ouvindo, irmãos. Você teria coragem de fazer essa oração? Paulo orou à semelhança de Moisés. Quando Deus decretou a morte do povo, Moisés falou: se o Senhor for matar esse povo, eu prefiro que o Senhor risque o meu nome do livro da vida. Agora Paulo diz assim também: porque eu mesmo desejaria ser separado de Cristo, por amor dos meus irmãos, que são meus companheiros segundo a carne. Clamar é isso, irmão. Clamar é você se colocar entre a pessoa que está no erro, na necessidade, na tragédia. É você se colocar entre ela e Deus, pedindo por misericórdia. Um outro lamento, como eu disse aos irmãos, é um assunto que é largamente falado na Bíblia. Mas um outro lamento que eu quero destacar nessa noite com os irmãos é o lamento de Samuel, lamento de Deus para Samuel. Particularmente, irmãos, esse é um mais
é um versículo a mais daqueles que eu acho muito triste na história do povo de Israel. E se aconteceu com eles, pode acontecer com nós, porque a Bíblia diz que tudo que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, e se está aqui, que sirva de advertência para mim e para você. Olha o lamento de Deus, olha o clamor de Deus. 1 Samuel, capítulo 8, e o versículo de número 7. Quando o povo estava querendo um rei, à semelhança das demais nações, Samuel ficou aborrecido com aquela situação, e Deus no versículo de número 7 disse assim, e o Senhor disse, 1 Samuel, capítulo 8, e o versículo de número 7, e o Senhor lhe disse, ouve a voz do povo em tudo que te dizem, pois não rejeitaram a ti, mas a mim, para que eu não reine sobre eles. Dá para você imaginar, irmão, o nível de espiritualidade do povo de Israel? É inacreditável que uma nação inteira não queria mais Deus reinando sobre eles. Agora eles queriam um governo não mais teocrático, mas eles queriam um governo humano. E Deus, ao ver o povo pegando esse caminho triste, Deus fala na boca de Samuel, deixa, porque esse povo, eles não estão rejeitando a você, eles estão rejeitando a mim. Sabe qual é o pecado que Israel está cometendo aqui, irmãos, igreja, que está me ouvindo nessa noite? O pecado de Israel aqui é o pecado que muitas das vezes nós estamos cometendo, que é o pecado da substituição. Estavam se substituindo Deus pelas coisas da terra. E eu não culpo Israel, porque quantos são as pessoas que hoje estão substituindo a Deus pelos prazeres da carne, pelas drogas, pelos prazeres do mundo. Quantos são os crentes que na sua casa não desfrutam mais de comunhão com Deus? Irmão, preste atenção, esse tempo de quarentena não é para divertimento, não é férias, esse tempo é chamado de isolamento, da qual Deus está nos chamando para nós colocarmos a nossa boca no pó, como disse Jeremias, talvez assim haja esperança. Por isso eu volto a dizer, é tempo de nós não nos divertirmos, não nos entretemos com as coisas do mundo, mas é tempo de nós clamarmos a Deus. Sabe por que eu estou dizendo isso, irmãos? Porque tem muitas pessoas que se dizem cristãs, mas não lamentam. Jeremias olhou para a situação do povo dele e não falou como muitas pessoas, eu não tenho nada a ver com esse problema. Não, Jeremias olhou aquela situação e falou, esse é um problema meu. Essa pandemia planetária é um problema meu sim, é um problema seu sim. É hora de nós clamarmos a Deus. Meu irmão, você tem clamado a Deus? Você tem clamado pela sua família? Você tem clamado pelos seus filhos, pela sua esposa? Ou da sua boca só sai crítica, acusação, condenação? Irmão, a Bíblia diz que de uma fonte não pode jorrar água boa e água amarga. Da sua boca, irmão, tem que jorrar coisas boas. Ore pela sua família, ore pela igreja, ore pelo país, porque se nós orarmos, eu tenho fé que Deus pode fazer grandes coisas diante desse quadro tempestuoso que nós estamos vivendo.
eu acredito que a oração do justo, ela pode muitos em seus efeitos. Se nós clamarmos, se nós buscarmos a Deus, Deus pode fazer um reboliço e mudar a história da nossa humanidade, que está indo a passos largos para o inferno. Nós somos quase próximo de 8 bilhões de pessoas no mundo. Desses, apenas 2 bilhões, incluindo aí os católicos, são evangélicos, ou seja, quase 6 bilhões de pessoas ainda não foram levados a Jesus. Imagine quantas pessoas que já não morreram hoje, nesse final de semana, sem ter esperança de ver Deus, e nós achamos que isso é normal. Não é, irmão. Deus te colocou nessa terra com um propósito, com um objetivo. Eu não acredito que nós, como igreja, estamos aqui por acaso. Nós estamos aqui porque Deus nos colocou para fazer a diferença. Devemos clamar pelos milhares de pessoas que estão morrendo vítima de violência doméstica, vítima de acidente de trânsito, vítima desse Covid-19. Devemos clamar pelos muitos lares que estão sendo destruídos. Devemos clamar pelos muitos pais de famílias que já estão perdendo seu emprego. Irmão, por que eu estou falando tudo isso? Porque é nesse momento que nós devemos ser intimados e perguntarmos: será que nós estamos clamando a Deus? Tem você orado pela sua família? Tem você, irmão, orado pelo seu país? Pelos seus governantes, pelo nosso prefeito, pelo nosso governador, pelo nosso presidente? Tem você clamado para Deus mandar uma solução para o nosso país? Olha o que a Bíblia diz. Ezequiel, capítulo de número 22. Eu acho tão sério esse versículo, que eu tenho ele sublinhado em minha Bíblia. Ezequiel capítulo 22 e o versículo de número 30. E busquei entre eles um homem que levantasse o muro e se pusesse na brecha perante mim por essa terra, para que eu não a destruísse. E olha o que o texto diz: mas a ninguém achei. Até quando que Deus vai continuar procurando alguém para clamar e não vai achar? Será que se nessa noite Deus passar aí na sua casa, irmão, nessa madrugada, nesse dia, dá uma olhada no seu histórico, qual foi a última vez que você clamou em lágrima, em tristeza profunda, para que Deus viesse despertar a sua igreja? Se nós, concluindo aqui a minha reflexão, se nós queremos um avivamento significativo, genuíno, impactante, fervoroso e verdadeiro, irmãos, nós precisamos clamar ao Senhor. Se nós queremos lares ajustados, com nossos adolescentes estabelecidos, firmados na rocha, que é Cristo Jesus, o que nós devemos fazer? Clamar a Deus. É hora de clamarmos, é hora de nós chorarmos, é hora de nós derramarmos copiosas lágrimas aos pés de Deus, como fez, aos pés de Jesus, como fez Jeremias, como fez Oséias, como fez Paulo, Moisés, como fez John Carnock. Nós precisamos clamar ao Senhor. Por isso, eu quero chamar você que nessa noite está acompanhando essa live, esse culto. Deus abençoe a sua vida, irmão. Você que está sendo fiel aos cultos aí, mesmo distante, que Deus abençoe a sua vida, a vida da sua família. Mas o que nós precisamos fazer
e não é para amanhã, não é quando terminar essa crise, também não, porque nós não sabemos quando ela vai terminar. O que nós precisamos fazer hoje, urgente, imediatamente e definitivamente, é um pacto com Deus. Precisamos entender, irmãos, que nós fomos colocados nessa terra, não para ver, contemplar e sair, mas nós somos colocados aqui para ver, contemplar e clamar a Deus pela solução. Se Jeremias não tivesse lá, se Ezequiel não tivesse lá, Oséias, Moisés, Paulo, Deus teria destruído aquela terra. Irmão, pasme vocês, mas será que várias pessoas ainda vão continuar sendo destruídas pelas drogas e por essa enfermidade terribilíssima que nós estamos enfrentando? Vão continuar morrendo porque nós não estamos clamando? Eu não quero ser daquele povo que Deus olhou e disse: eu não achei ninguém, mas que nessa noite Deus possa olhar do céu e dizer: nessa casa tem alguém que eu posso contar com o clamor dele, nessa cidade, nessa igreja, eu tenho alguém que eu posso contar com o seu clamor. Irmão, vamos rasgar não a nossa veste, mas a nossa alma, porque a solução para o nosso mundo, para o planeta, está nas mãos de Deus, e nós como cristãos podemos fazer uma diferença. Se possível, curva a sua cabeça nessa hora, ore ao Senhor, peça misericórdia para Deus, fala: Senhor, eu quero ser um intercessor. Até hoje eu não tinha na minha agenda diária essa disciplina de clamar ao Senhor, mas a partir de hoje eu quero colocar como alvo buscar a Deus, interceder por essa nação. Vamos fazer isso agora, irmão? Vamos fazer isso? Curva a sua cabeça. Eu quero juntamente com você orar nesse momento. Aleluias. Eu quero pedir para que Deus quebre todas as correntes, que Deus mande essa enfermidade para bem longe, para que ela vá, para que ela perca a sua força e que as coisas comecem a voltar ao normal. Eu quero clamar pela economia do nosso país, eu quero buscar a Deus, principalmente pela nossa fé, pela nossa vida de comunhão com Deus, que é muito mais importante do que qualquer coisa. Clame comigo nesse momento, querido e amado Deus. Senhor, mediante a Tua palavra agora ministrada, ó Pai, orando e intercedendo ao Senhor nesse momento pelo nosso país. Nós estamos vivendo um momento delicado, nós estamos em meio a um caos, a um turbilhão, a um furacão. Nós estamos vivendo, Senhor, um momento que ele é sem precedente, um momento escuro na história da humanidade. E eu quero clamar ao Senhor por uma solução, eu quero clamar ao Senhor para que o Senhor nos dê uma saída, para que o Senhor mostre o caminho, para que o Senhor mostre a luz, que a minha oração e a oração desse irmão nessa hora possa chegar no céu, até o trono da Tua graça, e nós alcançarmos misericórdia de Deus, porque é por isso que nós clamamos nessa noite, é por misericórdia, Senhor. Manda a solução, manda a saída. Pai, eu oro pelo nosso país, pelas nossas autoridades, eu oro pelas nossas famílias, pelos pais de família que já perderam seus empregos. Deus, Senhor, livra o nosso país de um caos econômico. Deus, quantas famílias nesse momento enlutadas, quantos corações pesarosos, quantos corações pensativos na incerteza do amanhã, mas eu clamo agora, Pai, como Jeremias, eu quero rasgar o meu coração diante de Deus e pedir que o Senhor venha trazer uma saída para nós. Deus, eu oro pelas nossas igrejas, pelos nossos missionários, pelos nossos pastores, obreiros,
pelas nossas irmãs, jovens, adolescentes, crianças, músicos, coralistas. Deus abençoa que a nossa fé possa sair dessa prova, e quando nós passarmos por essa prova, possamos ser aprovados por Deus, possamos ser apresentados a Deus como verdadeiros cristãos. Deus, eu faço essa oração com meu coração agradecido a Ti, em nome de Jesus, Pai. Eu te agradeço nessa hora, para todo sempre. Amém. Muito bem, meus irmãos, que Deus abençoe. Eu digo agora para você o seguinte: que o grande amor de Deus, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e a mais doce consolação do Espírito Santo reine sobre as nossas vidas hoje, sempre, e todos juntamente e alegremente dizemos amém. Deus abençoe a cada um dos irmãos em Cristo Jesus. A ditosa cidade deve ser linda. Se eu pudesse, eu iria pra lá agora. Veria o Senhor frente a frente, cantaria naquele imenso coral. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Veria ainda todos os discípulos que andaram por aqui pegando a palavra. Imagina abraçar Paulo e Tiago, ver João, Abraão, Isaac e Jacó. Veria anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Breve esse meu pensamento será realidade, pois pra lá voarei. Irmãos, se ficarmos em comunhão com Cristo, naquela linda cidade nós iremos morar. veremos ao Senhor frente a frente, cantaremos naquele imenso coral. Seremos anjos e querubins ali reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria,